Oi, Ivo, você lembra a primeira festa que você decorou? Como é que foi? Como é que foi essa Lembro. experiência? Tem no YouTube. Tem? Tem um vídeo. Foi de uma prima minha. Ela tinha. Hoje ela deve ter uns 13 anos, 15. Eu acho que ela vai fazer 15 esse ano. Então, a primeira mesmo foi dela. Tem no YouTube, assim, uns balões bem tronchos, umas coisas bem de papel crepom daquela época, né? Aham. Legal. E tem no YouTube. E é bom ter esses registros, Isso, né? com certeza. Hoje em dia tem vezes que eu procuro, assim, alguma festa ou outra pra ver no encontro, mas no YouTube é uma coisa que eles não apagam, né? Fica lá, então... Como é que foi essa primeira aí? Bateu nervosismo, Ah, rapaz? não, então, nesse caso não foi de forma profissional, né? Eu fiz bem amadora. sim. De forma profissional, eu acho que eu não tenho lembrança, assim, da primeira. Já fez tantas, né? É muito tempo, né? Tem um 10 tempão, anos. tem um tempão. Então, quando eu fui sozinho, eu já tinha experiência de ter trabalhado com a outra pessoa. E aí eu já tinha meio caminho andado, né? Já sabia mais Já ou tava menos meio os que passos. acostumado Isso, já. isso. Mas o percurso ensina bastante, né? Uhum. O percurso é quem ensina, É, na é o que verdade. ensina. Na É verdade, verdade. no fundo. Hoje em dia eu passo algumas situações e eu olho assim pra trás e eu penso, meu Deus, ainda bem que eu passei por isso lá atrás, né? E aí, daí a gente começa a ver de fato que as coisas que dão ruim, na verdade, dão muito bom, né? Porque hoje em dia a gente consegue Isso. tirar lições de A muita vida do coisa. empreendedor é isso, né? É, sim. A sim. gente erra o tempo todo pra poder Pra acertar, poder né? acertar. É assim. É o tempo todo errando. O Aham. mercado de festa, ele tá em constante mudança, Tá, adaptação. até demais pro meu gosto. Como é que você faz para inovar e trazer tanta... Então, Porque você aham. tem muita, né? Tem muita coisa. E quando eu falo até demais, eu brinco assim que é por conta dessa renovação mesmo das lojas que fornecem material. Então, Uhum, eles estão o tempo todo levando tendência, né? Assim, uhum. são mesas com formatos diferentes, são painéis novos, com LEDs e aquilo. E as mães ligadas nas redes sociais, né? Uhum. Trazem essas novidades Hoje, querendo da o tempo rede inteiro. social. Então, assim, é bom, mas é ruim. Uhum. Mas as redes sociais hoje em dia tem alavancado muito, acho que não só pra mim, mas pra todo todo empreendedor, mundo. né? E acaba que essa questão da inovação a gente também busca através das redes sociais, né? Eu busco muita inspiração. Aham. Como eu falo, a inspiração não é uma cópia, né? Às vezes tem Uhum. coisas que a gente vê que não é nem de festa, e aí você pega aquele gancho e leva. Isso. Já teve viagens que eu fiz e que a gente via vitrines, assim, já teve viagem que eu fiz com alguns amigos, e a gente via vitrines de loja feminina, assim. E a gente fotografava algumas coisas que dava pra usar em festa. Então, e eu acho que isso, de fato, é o empreendedorismo, né? É. Você conseguir enxergar além do óbvio, digamos Uhum. assim, né? Você vê alguma coisa ali que lhe inspira, você guarda, não é diretamente ligado pro seu negócio, mas se transforma e traz essa inovação, é muito bom. Te traz um insight, né? Você cria uma ideia através de sim, outra sim. coisa. E Acontece acaba muito. inspirando também outras pessoas, né? Isso. Por conta disso. É muito bom. Interessante. Ô, Ivo, fazer festa, decorações, trabalhar com esse nicho que você trabalha, Sim. você tá lidando com sonho, né, de pessoas, como você Aham. disse, casamento, Sim, sim. festa de aniversário. Como é que é lidar com o sonho dos outros, assim? Então, eu trabalho com festa há 12 anos, mas você acredita que eu fiz uma festa minha mesmo, sei lá, tem uns 4 anos. E eu não parava assim pra fazer. E aí, quando eu comecei a fazer essa que era pra mim, e aí que eu me dei conta, assim, você pare pra pensar, nossa, é realmente muito corrido, né? E muita responsabilidade também, né? Tem alguma festa ou cliente que marcou muito, assim, que foi... Tem uma que marcou pro muito bom e tem uma que marcou pro muito ruim. Teve uma que marcou pra muito bom, que foi logo no início, Uhum. né? Eu acho que foi até uma das primeiras, logo quando eu comecei a trabalhar sozinho. E na época, pra você ter uma ideia, como eu não tinha portfólio, não tinha nada, gente. Tinha portfólio. Já tava na e rede aí, social, já? Já, eu acho que naquela época era Facebook, não era nem o Instagram ainda. O Instagram tava muito fraco. E como eu não tinha um portfólio de festa, eu rabiscava desenhos, assim. Então eu queria fazer tal painel dessa forma, tal mesa. E aí eu fazia o que a gente faz hoje de projeto, que é o projeto gráfico, Aham. que é um recurso que a gente usa hoje. Na época, como não tinha, não sabia usufruir dos programas, eu rabiscava e pintava real o modelo que eu queria fazer. Aham. E aí era isso que eu apresentava pro cliente. E daí- Ai, que processo é, criativo. Nossa, demais. Processo criativo, mas chatinho às vezes também, porque eu precisava dessa confiança do cliente, né? Então você imagina, eu naquela época eu tinha 18, 17 anos, não tinha muita experiência, aí não tinha escritório, que tudo isso conta, né, pra Com certeza. agregar.
Não tinha escritório, não tinha muito portfólio. E aí a pessoa tinha que confiar nas minhas ideias, de fato. Dos seus desenhos. Dos você meus fazia. desenhos. E aí teve uma cliente que eu fui, conversei com ela, fui até a casa dela, eu ia de casa em casa, né? Eu agendava, ia na casa da cliente e aí atendia. E aí ela confiou no meu trabalho, no processo e tal. O nome dela é Elba. Hoje ela acho que ela mora em Aracaju, mas ela morava aqui em Estância. E aí ela confiou no meu trabalho e a festa ficou muito bonita, assim, ficou linda. E aí depois ela começou a me indicar. Ela participava de um grupo de mães, que inclusive ela falou que as mães comentavam, você vai confiar nesse menino, por que você não faz com fulano de tal, que já tem experiência, e ela confiou cegamente, falou, não, eu vou fazer com ele, eu gostei das ideias dele, vou confiar e vou fazer. E a partir daí, essa festa dela já foi um grande portfólio. E eu lembro que na época, assim, pra época era algo muito grandioso. Tinha aqueles bolos que era suspenso, que você colocava tipo um balanço, ficava numa mesa flutuante, e a gente fez. Foi uma festa de jardim. E a partir daí foi surgindo. Bacana. Interessante. Não, quando eu paro assim pra pensar, eu digo que essas fotos, essas coisas assim, é importante até pra gente dar valor às coisas que a gente tem hoje, né? Porque eu olho, até esses dias eu fiz aquela trend do... Eu vi lá. Você viu? Vi. Que como era antes e tem uma Primeiro frasezinha, você faz, primeiro depois você você- começa, e, né? Depois Depois você melhora. E aí tem horas que eu paro assim e olho assim, meu Deus, tanto de coisa que mudou. E essas coisinhas é importante pra gente, né, se dar conta, se assim, dar de conta. como já foi e como é hoje em dia. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Muito. Aham. Que essa escalada do empreendedor Sim, é sim. tão gradual Aham. que a pessoa nem percebe. Aí quando Sim, você vai sim. revisitar, você fala, caramba, onde eu Aí tava? é que separa, né? Onde eu e tô, É, pensa. você dá aquela Já parada. fiz Aham. tanta coisa, né? É verdade. Porque a gente sempre tá trabalhando ali o tempo todo na correria e meio Sim. que não se dá Esquece, conta, né? esquece. Você se passa, assim. Isso. E é muito legal. E hoje eu tenho pessoas que já acompanhavam meu trabalho naquela época e acompanham até hoje. E aí eu vejo lá nos comentários ela comentando, eu vi, eu sabia que você ia crescer. E é muito doido, né? Porque o tempo passa assim, você não se dá conta de Isso. fato. Quando você vê, já tá tudo acontecendo. E aí quando você para assim pra olhar, é que realmente você fala, poxa, realmente, valeu a pena, né? E um processo longo. Como tem 10 anos, você passou pela pandemia, É. né? Sim, sim. Como foi a pandemia no mercado de Nossa, festa? é muito doido pensar nisso É. também. Porque, assim, a pandemia, eu acho que o mercado de eventos foi um dos mais afetados, né? Foi. Porque, assim, quem vai fazer festa É. num lugar onde você não presencial, pode? né? Isso. É. Como que você vai fazer festa? Mas, por incrível que pareça, foi a época que eu mais cresci, na pandemia. Tanto é que no final da pandemia a gente mudou de local. A minha loja era ali vizinho à Câmara de Vereadores, era uma Sim. casa. E tem até hoje lá, um casarão todo antigo. E aí a gente mudou pra onde eu sou hoje. Nos primeiros meses, eu lembro que foi aqueles meses mais Foi. incertos, que ninguém sabia como Acho é que ia pra todo ser. mundo, né? Eu falo assim que eu tive muita sorte da dona da casa, né? Que era uma casa na época, não era um prédio de loja. Ela suspendeu o meu aluguel por, acho que 4 ou foram 5 meses. Ela falou, olha, eu entendo que seu mercado é um mercado que não vai sair nada de agora, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou suspender o aluguel e aí depois, quando as coisas começarem a melhorar, você vai me pagando gradativamente. Sim. E eu tive muita sorte nisso, né? Ela foi E bem aí compreensiva. ela foi muito compreensiva. Só que nesse processo foi quando começou também a ter alguns lançamentos de festa em casa. Então, na época eu não tinha loja de locação, né? Que as mães alugam material para fazer festa em casa. E aqui em Estância, esse segmento surgiu muito na pandemia, né? Eu falo que a gente é um dos que lançaram, assim, esse Se segmento, reinventou na né? pandemia, De fazer festa em casa, porque loja de locação já existia. Aham. Mas aqui a gente não tinha essa cultura de ter uma loja de locação. A gente tinha o depósito separado e a gente atendia os clientes no escritório. O cliente não conseguia ir até o depósito, ver os materiais, ele via por foto. Sim. E aí, na pandemia, não teve jeito, né? A gente teve que se reinventar, e aí quando foi que a gente fez uns kits pra montar em casa, eu lembro que eu entregava gratuitamente, e foi aí que a gente começou, né, a movimentar. Na época, aí a menina que trabalhava comigo, minha funcionária, voltou, porque eu tinha suspendido. Sim, sim. Na época ela voltou e eu ainda precisei contratar mais uma pessoa. Muito louco É pensar muito nisso, doido, né? é Porque- muito doido. Mas pra você ver a importância de você se reinventar, né? Isso. Porque assim, num período onde a gente pensa que seria o mais fraco de todos, Uhum. né? E você vê que há uma luz no fim do túnel. Existe É. essa possibilidade.
né? Eu acho que E empreendedorismo é muito sobre isso. nossa, A pandemia foi a foi salvação. um teste, e né? Assim, pra ver Foi. como é que a pessoa ia se virar ali. Foi de 8 a 80. Teve gente que Foi. quebrou e teve Isso. gente que alavancou, né? Aham, sim, em vários segmentos, né? Isso. E aí, e até falo isso na entrevista que eu participei lá do programa, que eu falo sobre esse crescimento durante a pandemia. E não só eu, teve várias outras pessoas. Tem uma decoradora que eu acompanho, Tabita Sintra, e ela fala que também na pandemia foi um dos momentos que ela mais trabalhou. Porque assim, era festa em casa, era algo pequeno, então a pessoa poderia, era uma coisa mais acessível, né? Você tava ali naquele momento, você não podia sair pra lugar nenhum, não podia ir pra restaurante, não podia. Uhum. Então, você conseguir receber os materiais da festa na sua casa, higienizado, e você poder fazer só com quem tá em casa. Tinha muita mãe que sonhava em fazer festa de 1 aninho, por exemplo, que é uma data marcante. É. Sim. E não conseguia convidar as pessoas. E aí, você poder ter acesso a esse material, nem que seja um cenário pequeno, pra você fazer foto, e você ter esse serviço de alguém que leva até a sua casa. Então, assim, a gente já conseguiu atender muita gente dessa forma. E eu acho que foi um dos diferenciais, assim. E foi o que me fez crescer e me manter, né, no mercado. No mercado. É porque o seu negócio também, hoje, né, com rede social e tudo, ele é pensado em fazer foto, né? Sim, é pensado em fazer foto. É como a gente fala, né? O meu negócio hoje é um serviço. E é um serviço que depende da imagem, Sim. né? Quando eu vinha pra cá, eu vinha até pensando. Eu vi tava vendo, tinha uns outdoors, assim. E eu lembro que eu até já coloquei uma vez, há um tempo, assim, um outdoor. Porém, é meio... eu acho que não é uma estratégia muito boa, sabe? Pro seu negócio Pro não meu funciona. negócio. Talvez não funcione tanto porque, como você falou, é um mercado que está sempre mudando, né? E um mercado que trabalha com imagem, ele precisa de um meio que transmita essa imagem, né? Por exemplo, eu já fiz propaganda em rádio, já fiz outras coisas, mas não dá tanto resultado quanto eu impulsionar um post na rede social. Nem se compara. Nada dá hoje em dia, a gente É. sabe. Rapaz, eu acredito que não. Então, assim, pra quem trabalha com imagem, rede social O alcance é ilimitado, Você né? faz ali de casa, né? O É. custo é menor, que você investe quanto você quer. O custo né? é menor e o alcance é infinitamente maior. Maior, exatamente.